Oi, gente. Queria conversar com vocês hoje sobre as eleições, sobre o meu voto amanhã e as razões para esse voto que eu vou realizar amanhã. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência e filosofia, tem a seção de diálogos e do Filosofia Popular, explorem o canal para vocês conhecerem. Pois bem, gente, eu estava pensando em ter uma conversa com vocês sobre como é que eu vou votar amanhã e por quê. Acho que todo mundo aqui sabe que eu vou votar em Haddad. Mas eu gostaria de dizer não apenas porque eu vou votar em Haddad, mas fazer uma reflexão também sobre esse processo das eleições. Umas eleições de pós-verdade, de fake news, que dominaram quase que inteiramente o debate. Umas eleições muito pobres, sem debate de segundo turno, e que representam um ponto baixo na democracia brasileira, independentemente do resultado de amanhã. Eu sou uma pessoa, não sei se todo mundo aqui sabe, que escrevi um artigo na revista Saúde em Debate, em que eu critico o PT. E minha crítica ao PT não é exatamente leve. Eu basicamente digo que o PT adotou a cidadania, a perspectiva de cidadania à la carte, ou seja, uma cidadania baseada apenas no consumo. Embora o consumo seja uma coisa importante em uma economia capitalista e a ativação do consumo tenha sua importância, se basear economicamente num projeto dessa forma é muito pouco e significava um certo desleixo com os direitos sociais. Então eu tenho sido crítico do PT já há muito tempo. E algumas pessoas podem estranhar o meu apoio a Fernando Haddad, baseado nessas críticas todas que eu tenho feito. Eu separarei isso de duas formas. Primeiro, que eu sou um crítico ao PT que nunca deixa de reconhecer os méritos das administrações petistas. O aumento real acima da inflação do salário mínimo. E se vocês quiserem saber sobre isso, pesquisem quanto era o salário mínimo em 2001 e quanto ele aumentou ao longo dos governos petistas. A unificação de programas sociais, como Bolsa Família, entre outros programas como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e muitos outros programas que tiveram impacto na vida de centenas de milhares de famílias. A expansão da política de cotas, embora eu tenha divergências em relação a detalhes da política, inquestionavelmente é uma política junto com o ProUni e o FIES que permitiram que milhares de jovens entrassem nas universidades. Houve uma expansão sem precedentes na história da educação brasileira e que Haddad, como ministro da Educação, tem muitos dos méritos dessa expansão. Então, se eu sou crítico, e eu sou, dos erros do PT, vários deles, na minha opinião, eu nunca deixei de esconder e deixar claro o que eu entendia como os méritos dos governos petistas. E para mim, analisar o PT é isso daí. É uma análise que tem dois lados. É uma análise que você tem méritos e tem deméritos. E eu juro para vocês que ao longo desse processo da eleição, eu fiz um esforço de colocar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e o seu vice, Hamilton Mourão, e as pessoas em volta deles, sobre o mesmo aspecto. Tentar ver méritos e deméritos. E para mim os deméritos foram muito fáceis de serem identificados. Com todo o discurso anticorrupção de Bolsonaro, ele passou 11 anos no PP, um partido muito mais citado pela Lava Jato do que o PT. Se você comparar Haddad e Bolsonaro em termos de corrupção, e o PT e a trajetória de Bolsonaro, não existe grande vantagem para Bolsonaro aí. Ele nunca foi condenado por corrupção, mas estava na lista do Furnas. Tinha uma funcionária fantasma, a Val, que aliás já foi provado de sobremaneira que aquela história dele de que ela estava de férias e tal é uma mentira medonha, ou seja,
a equipe de reportagem foram lá num período que ela não estava de férias e ela não estava na Câmara, até por isso que ela se demitiu, enfim, demitiram ela, não vem ao caso, mas ela foi retirada desse cargo por vontade própria, num conchavo ali, diante do fato de que era inviável. Então, esse critério, que é uma coisa que é dita pelas pessoas, nunca me pareceu legítimo. Quando eu fui examinar a política econômica, o que se falava da boca do Paulo Guedes é o aprofundamento do teto de gastos. Uma coisa sem precedentes na história mundial de qualquer país industrializado, um teto de gastos de 20 anos. Estrangulando somente os direitos sociais e gastos de infraestrutura e tudo mais. Ciência e tecnologia. Porque a previdência e os juros da dívida estão fora do teto. Não é? Então, política econômica já foi. E na questão ambiental, muito importante para mim. Bolsonaro certa vez disse que pensava em tirar o Brasil do Acordo de Paris. Agora ele já está dizendo diferente. Mas só o fato dele ter pensado em tirar o Acordo do Brasil já me diz que ele é a pior opção nesse quesito. Além disso, e ele não mudou de opinião em relação a isso, ele fala em unificar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente e subordinar o meio ambiente a alguém da área agropecuária, ou seja, alguém que provavelmente não tem nenhuma consideração com a questão ambiental. E na saúde? Bem, na saúde, Bolsonaro disse muito pouco, mas o que nós sabemos do programa dele é que a saúde não tem subfinanciamento, questionando todos os estudos científicos que dizem que tem, e que apenas combatendo a corrupção do setor seria possível financiar o setor saúde. Bem, isso não corresponde a nenhum estudo do setor. O que significa que, se ele seguir a política que está no programa, vai haver subfinanciamento para o setor saúde. E vai haver subfinanciamento para a educação. O que é que nós podemos esperar na educação? Escola sem partido. Também está no programa. Com o auspicioso e até correta ideia de não ter doutrinamento nas escolas, o que efetivamente vai acontecer é uma perseguição dos professores que por acaso sejam de esquerda e nas universidades tenham bibliografia de autores de esquerda. E além de dar uma ferramenta poderosa para alunos quererem se vingarem dos professores quando se sentirem enfim, recebeu uma nota baixa, não gostou do que ouviu, vai querer usar esse mecanismo, que é um mecanismo de denúncia, para tentar punir o professor que eles não gostam. Então, com toda aquela fala de que o professor vai ser respeitado, não é o professor que vai ser respeitado, o professor vai ser tutelado. Essa é a expressão mais correta quando você examina os detalhes dessa proposta e não a sua propaganda. Não é? Então nós já fomos saúde, meio ambiente, educação, política econômica, não é? O que resta? Segurança. A proposta de Bolsonaro para a segurança é simplesmente aumentar a capacidade da polícia de matar mais impunemente. Nós já temos a polícia uma das polícias que mais mata no mundo e morre também. Uma polícia que entra no enfrentamento armado com frequência, mata e morrem com isso inocentes. Certa vez, Bolsonaro disse que esse país só vai se resolver as coisas quando tiver uma guerra civil, morrerem 30 mil, e que alguns inocentes vão morrer, mas para ele, tudo bem. E quando ele disse, alguns inocentes vão morrer e tudo bem, não tem problema com isso, eu pensei, bom, da primeira vez que eu vi esse vídeo, eu não posso votar nesse homem e votaria em qualquer outro político depois de ouvir aquilo. Até um político que eu divirja completamente do projeto econômico. Até um político que eu tenha dúvidas sobre a honestidade, para evitar que alguém que acredita que inocentes podem e devem morrer para atingir seus objetivos. Aí os eleitores do Bolsonaro dizem para mim que ele mudou, que ele não é mais o mesmo, que ele não mais acredita nisso. O próprio Bolsonaro disse que se arrepende de algumas das coisas que disse. Mas o Bolsonaro, eu vi esse ano, no Roda Viva,
dizendo que admira o Ustra e que seu livro de cabeceira é o Verdade Sufocada. Em seu escritório, como deputado federal, ele tem na parede fotos dos ditadores brasileiros. Ele sempre foi um admirador do regime militar e negou a existência de censura. Censura que prendeu, aqui na Bahia, por exemplo, Chico Pinto. Uma pessoa que ousou dizer que o regime militar brasileiro era comparável à ditadura chilena. A ditadura chilena. E por isso foi processado e perdeu o mandato. Na época da ditadura militar. Não era membro de luta armada, não insurgiu em armas contra a ditadura. Chico Pinto ousou falar. E por isso, não só foi processado, como a acusação a que ele foi submetida ficou ausente dos jornais. E eu, que estava pesquisando no meu mestrado os partidos políticos baianos, fiquei, o que Chico Pinto foi acusado? Porque na tarde, no Jornal da Bahia, não tem o Correio, não tem Tribuna da Bahia. Tribuna da Bahia no Correio não existia na época. Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia e o à tarde, nos 3 jornais, não tem dizendo do que é que ele foi acusado. Não tem expondo isso. Só tem dizendo, ele está sendo processado e eu ficando, sim, mas pelo quê? Mas os jornais não podiam dizer pelo que Chico Pinto estava sendo processado. Porque dizer seria incorrer no risco de serem censurados, de serem eles caçados, de serem eles perseguidos. E é esse o regime que Jair Bolsonaro tanto admira, tanto gosta. Do ponto de vista humano, alguém que defende a tortura tantas vezes como ele defendeu, eu não posso nunca defender. E por isso, diante disso, qualquer coisa que qualquer pessoa diga pra mim, ah não, mas o PT é pior porque na época do PT teve o Petrolão. O Petrolão foi terrível. E as pessoas estão sendo presas, investigadas, e é isso que é o correto. O PT tem responsabilidade? Tem. Pessoas do PT têm. E tem que pagar na justiça aqueles que têm. Mas isso nunca pode servir de justificativa para colocar no poder uma pessoa que despreza a democracia. Porque uma pessoa que despreza a democracia, coisas como o Petrolão podem acontecer, só que se forem pessoas aliadas ao seu projeto de poder, não será permitido que a justiça, não será permitido que a imprensa saiba. Durante a ditadura militar ocorreu corrupção, ocorreram muitas coisas erradas, mas o regime garantiu para que os torturadores e aqueles que censuravam a imprensa e os corruptos, que eram aliados do regime, nunca tivessem respondido pelos malfeitos que realizaram. A democracia é a única garantia que a gente tem de poder corrigir os malfeitos. É a única. Se nós perdermos a democracia, nós perdemos a possibilidade de nos revoltar. O Brasil tem instituições. Talvez essas instituições consigam resistir ao avanço autoritário. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu imagino que, se eleito, Bolsonaro vai tentar, nos primeiros 6 meses a 1 ano, tentar mostrar para o mundo, não só para o Brasil, que ele não é tão autoritário quanto ele disse no passado. Só que existe um detalhe. O que a pessoa é. E quem a pessoa não é capaz de negar por muito tempo. Então, quando houver uma crise ou quando houver uma necessidade, os instintos autoritários estarão. E a demolição gradual de instituições democráticas estará em voga. Analistas do Congresso já estão avisando que a política do Bolsonaro vai ser a seguinte: para os aliados, tudo; para os inimigos, nada. A configuração do Congresso, e o Congresso já está trabalhando como se a eleição tivesse terminado. Mas a eleição é amanhã. A eleição vai acontecer amanhã. A eleição não acabou.
Mas, para eles, a eleição já acabou e eles já estão negociando para ver como é que vai ser. E o que foi dito é simples. Se você fechar com a gente, a lealdade tem que ser total e você tem que estar do nosso lado em qualquer circunstância. E quem estiver contra nós será perseguido. Esse é o clima dentro do Congresso. Então é isso aí, gente. Eu fiz um esforço de tentar ver algo de positivo nessa candidatura. E juro para vocês que fiz. E eu não consigo encontrar nenhuma qualidade que a redima. Em nenhum setor. Nada. Isso é algo extremamente difícil de você reconhecer. Porque aí parece que você não está sendo, digamos assim, criterioso e tal. Mas se vocês pegarem os documentos do PSL públicos, o programa deles, e analisarem, vão ver que essas são as posições deles e eu não concordo com nenhuma delas. E mais do que isso, o posicionamento de Bolsonaro, de Hamilton Mourão e do filho dele revelam muito. O filho de Bolsonaro disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Mourão disse que se houver caos, talvez caiba às Forças Armadas realizarem um autogolpe. Não é? E Bolsonaro várias vezes falou sobre sua admiração à ditadura militar. Então é isso aí. Isso significa que vai haver autoritarismo desse tipo logo de cara? Não acredito. Quero deixar inclusive registrado que não acho que seja mais provável. Vai haver um esforço inicial de tentar dourar a pílula. Escrevam o que eu estou falando. Nos primeiros meses, em várias atitudes, vai haver esse esforço por orientação de assessores. Mas a estrutura do autoritarismo, a estrutura que defende determinados valores, vai se impor gradualmente e vai caminhar na direção conservadora, a não ser que nós interrompamos ela. Agora, na eleição, ou depois dela. E é isso aí. Eu devo ser sincero com vocês que o que aconteceu nas universidades me assustou. Porque isso mostra para mim que as tendências autoritárias elas estão disseminadas dentro das nossas instituições. E isso significa que vai haver um confronto institucional. O STF já desautorizou as invasões das universidades pela Polícia Federal. Já disse que não pode. Carmen Lúcia já disse que esse é um excesso absurdo contra a liberdade de expressão e autonomia universitária. Mas será que em um governo Bolsonaro, Carmen Lúcia vai ter autonomia para fazer isso? E se ela achar que tem e fizer, será que nos meses que se seguem eles não vão retomar aquela antiga ideia de ampliar o número dos ministros do Supremo para tomar controle do Supremo Tribunal? Porque Bolsonaro, quando ele disse vou tirar o Brasil do Acordo de Paris, vou deixar o Brasil no Acordo de Paris, o que isso diz para mim é que eu não sei o que ele vai fazer. Com certeza. E como ele disse, vou botar mais ministros no Supremo. Foi na Globo News e disse, não, nós já abandonamos essa ideia. O que isso diz para mim é que existe um discurso da eleição. E existe um discurso da gestão. E o discurso da eleição e da gestão não são iguais. E que ideias que ficaram pelo caminho durante a eleição, porque eram ruins em termos eleitorais, digamos assim, podem ser retomadas na gestão. Então, por esses fatores, eu sem sombra de dúvidas vou votar no professor Haddad. Ele foi ministro da Educação, bem avaliado, foi um prefeito de São Paulo que foi bem avaliado e só não foi reeleito porque no ano que ele estava concorrendo era o ano da Lava Jato, e a Lava Jato inicialmente só atacou o PT, então ainda não se sabia que era uma coisa de todos os partidos, e o PT foi varrido
quase todo o país naquelas eleições de 2016, justamente por causa da Lava Jato. E me parece uma pessoa sensível aos problemas do país. O PT tem muitos problemas? Tem. Tenho críticas ao PT? Duríssimas. Nenhuma crítica que eu tenho ao PT chega perto dos riscos que não só o Bolsonaro, mas a sua trupe toda representam. E, infelizmente, eu não quero pagar para ver, mas parece que muita gente no Brasil quer pagar para ver. A esses eu digo o seguinte: eu torceria para que eu estivesse errado, mas o problema é que o programa do partido dele, suas falas durante 28 anos, o seu vice em falas diversas e o seu chefe de economia dizem que eu não estou errado. Eles teriam que fazer tudo diferente de tudo que eles disseram. E, sinceramente, eu não acho que isso seja provável. Enfim. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. E eu torço para que daqui a 4 anos eu possa votar novamente. E aí votar em algum candidato, não sei quem, daqui a 4 anos, que possa representar um pouco mais dos meus princípios e dos meus valores. Não é? Porque nessa eleição, embora eu tenha alguns pontos de convergência com a Haddad, eu sou muito sincero. Eu estou votando muito mais porque o outro lado representa algo que é completamente oposto ao que eu defendo e defendi durante toda a minha vida. E espero continuar defendendo se vivo estiver. Mas é isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Um abração e até o próximo vídeo.